No vídeo de hoje vamos tratar de dois assuntos. Em primeiro lugar, o governo federal, através da ordem do presidente da República, voltou atrás naquela iniciativa de cobrar imposto de importação de 60% sobre produtos encomendados do exterior abaixo de US$ 60. Isso aí está gerando uma série de confusões e hoje nós vamos entender direitinho por que tanta bagunça nesse sentido, quanta contrariedade de ideias. Segundo assunto, gente, produção industrial do Brasil. Conforme nós havíamos previsto, o dado de fevereiro foi ruim, não. Ruim não foi, foi terrível e pode estar abrindo um período nada alvissareiro ou legal de recessão aqui no nosso Brasil. Vamos entender essas questões. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, com relação à decisão, a volta atrás do governo federal no que diz respeito à cobrança do imposto de importação de 60% sobre produtos comprados pelas pessoas físicas abaixo de US$ 60, parece ser uma coisa muito legal, foi uma medida em princípio antipopular para uma parcela expressiva da população brasileira, mas essa não é uma questão tão óbvia assim. Ela estava quietinha e mexer nela foi como mexer num vespeiro. Alguém já fez isso? Eu já fiz isso quando morava na Asa Norte, em Brasília, num apartamento, e me dei muito mal. Eu fui mexer na casinha dos bichos, eles se revoltaram contra mim e tive que me esconder dentro do quarto para não ser várias vezes picado. E mexer no vespeiro é exatamente isso. Se a gente deixa os bichinhos quietinhos lá dentro da sua casinha, eles provavelmente não vão encher o saco. Mas se a gente mexer lá, pode contar com algumas dolorosas, muito dolorosas ferroadas. E foi isso que o governo federal, talvez inadvertidamente, acabou fazendo quando resolveu cismar com aquelas pessoas que compravam por esses shoppings virtuais, como o próprio Shop, como Alibaba e outros, coisas baratinhas para o seu dia a dia, mimos, que, em tese, não representavam muito na pauta importadora brasileira. Era mais uma travessura de comprar alguma coisa inusitada de fora, um preço muito barato, e resolveram tributar isso. E aí, gente, tem duas questões. Primeiro lugar, o Brasil é um dos países que, economicamente nós falamos, mais fechados do mundo. Predominantemente, os impostos de importação aqui no Brasil são elevadíssimos. A tarifa externa comum do Mercosul, que determina o quanto os produtos devem ser cobrados em termos de impostos, vindos de outros países que não sejam Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, varia de zero para mercadorias sem similaridade nacional ou de compra emergencial, até 35%, havendo exceções inclusive maiores. O que está acontecendo? Por que eu estou entrando nesse assunto? Gente, pegando 35% de imposto de importação, até diríamos 25%, 20%, é muito mais do que a maior parte dos países impõe para a entrada de produtos estrangeiros no seu território. Fazendo isso, o que acontece? A indústria nacional se livra de grandes competidores, porque tem uma vantagem, além da distância do frete, essa vantagem de um imposto que permite com que as mercadorias de fora entrem dentro das nossas fronteiras para o consumo das pessoas. Ou seja, de largada, além da vantagem do frete aqui, que evidentemente é mais perto, tem esse imposto de importação que realmente é uma barreira muito forte para proteger a indústria brasileira. E essa barreira é boa, é ruim para o nosso país? Olha, gente, o que eu posso dizer para vocês? É terrível. Vamos pensar que lá nos anos 70, início dos anos 80, o Brasil estava no mesmo patamar industrial do que a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul resolveu mudar sua política econômica, partiu para práticas mais comuns na Europa Ocidental da época, e nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, resolvendo baixar imposto de importação e abrindo a economia para investimentos e produtos externos. Qual foi o resultado? Um enorme e rápido aumento da prosperidade da economia sul-coreana, fazendo com que hoje seja um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por que o Brasil não fez a mesma coisa?
A opção, na época, não foi nem de governo do PT, não foi do governo FHC, não foi do Collor, que inclusive era contra isso e tentou derrubar essas tarifas exageradas de importação, mas essa ideia, que eu acredito que seja bem de jirico, partiu ainda dos governos militares, que achando que protegendo a indústria nacional, especialmente de alta tecnologia, nós iríamos aqui no país desenvolver essas tecnologias. Uma coisa óbvia, gente, o Brasil corresponde a um pouquinho mais de 2% da população mundial. E produtos novos basicamente são intensivos em quê? Em inteligência, em criatividade. Será que nossos 2% da população mundial seriam tão ou mais criativos que o restante 98% do globo? Certamente não. A nossa chance de gerar uma inovação competitiva, evidentemente, é 2% perto disso. Talvez até um pouco menos, que nosso sistema educacional de formação formal em ciências está muito, mas muito defasado, muito ruim. E aí, o que aconteceu com a indústria brasileira? Ficou capengando desde os anos 60 até agora. Praticamente mais de meio século de estagnação, com algumas exceções que ocorreram em função de planos econômicos um pouco mais bem elaborados, e a política industrial começou a se desenvolver lá no final dos anos 80 e foi dada por encerrada já nos 90, que realmente previa uma redução das barreiras alfandegárias ou das alíquotas de importação. Era um período no qual era muito comum a gente ver vinho estrangeiro, ver carro importado, e isso impulsionou várias indústrias aqui no Brasil a produzirem mais, melhor e até mais barato. Mas, depois de um tempo, isso aí foi esquecido, a proteção voltou, inclusive por força de lobbies industriais. E qual é a conclusão que eu chego em relação a isso? Imposto elevado de importação só prejudica o desenvolvimento nacional. Pode ser um certo alívio de curto prazo para certos tipos de empresa, mas no contexto geral do desenvolvimento de médio e longo prazo, realmente é uma porcaria. Por outro lado, não cobrar nada dos produtos até $50 também é um erro. É um erro porque isso é uma carta branca para a informalidade. Pode ser de pessoa jurídica para pessoa jurídica ou qualquer outro tipo de relação comercial. Não pagar imposto quando outras empresas pagam significa uma vantagem deslegal. A minha sugestão para esse caso não seria, evidentemente, taxar uma tarifa única de 60% para inviabilizar essas compras de pessoas curiosas em possuir alguma coisa, especialmente chinesa, mas sim pegar um terceiro caminho. Não taxar demais, também não deixar o imposto a zero, que, como eu já falei, seria ilegítimo à vista das pessoas que pagam seus impostos em dia e têm que contar com isso para ter competitividade no mercado interno. Qual a solução de curto prazo? Primeiro, fazer com que esses pequenos importadores comerciantes paguem no momento da importação o equivalente ao imposto mencionado por NCM, que são as nomenclaturas comuns do Mercosul, cada código de mercadoria, predominantes para as grandes e médias empresas que também usam esse sistema. É um códigozinho que tem lá, a gente enquadra a mercadoria, essa tal de NCM, e está lá o imposto, que pode ser de zero, se não houver similaridade, até 35%. Segundo ponto, a tarifa média brasileira de importação é muito alta. Tem que diminuir, tem que aliviar essa carga fiscal, que no final quem vai pagar é o consumidor. Reduz em primeiro momento de 35% o topo dessa tarifa para 20% ou 15%, e aí vamos pagar para ver o que acontece. Sempre na economia nós temos um grau de incerteza, mas a probabilidade, pelo menos que eu imagino, é que as importações aumentem. Isso aí realmente começa a gerar uma certa água desagradável na gestão de grande parte das indústrias brasileiras, mas elas vão ser obrigadas a se aperfeiçoar, ter mais qualidade, produtividade, competitividade para enfrentar de igual para igual os produtos importados. Simples assim. O problema político disso aí é o seguinte: essa questão estava quietinha, como um vespeiro no seu sossego, e o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, orientado não sei por quem, resolveu mexer nesse vespeiro. E aí as vespas começaram a ferroar todo mundo do governo, eles pararam com a história, mudaram de ideia para ver se as
mocinhas, essas vespas, se acomodassem de novo no seu ninho. Mas aí despertou outras vespas, talvez um pouquinho maiores, que começaram a ferroar o governo também. Então, gente, mexer em vespeiro sempre dá encrenca. No caso específico dessa questão da importação, tem muita encrenca política e isso não vai ser resolvido no curto prazo. O debate foi aberto, poderia ter ficado quietinho, e é mais uma dificuldade que o governo vai enfrentar para gerenciar a questão. No longo prazo, até é bom que se debata isso. Até é excelente que se pense em reduzir em termos gerais, o imposto de importação, beneficiando a todos os empreendedores micro, pequenos, médios e grandes que operam nesse tipo de mercado, mas também isentar só porque o produto é baratinho, a meu ver, não tem cabimento. Podem discordar de mim. E o segundo assunto foi uma divulgação hoje do IBGE tratando da queda, mas uma queda brutal da produção industrial brasileira. Nos meses anteriores, por exemplo, em novembro último de 2022, cresceu 0,82% na comparação com novembro de 2021. Já em dezembro, uma queda baixa de 0,88%. Nessa mesma medida comparativa, janeiro, uma pequena alta, uma mínima alta de 0,27%, ou seja, era mais um patamar de estabilidade e estagnação. O que aconteceu em fevereiro? Despencou uma brutal queda de 2,43%, sendo que a indústria de transformação, sozinha, que tira a extrativa mineral, que até cresceu por causa das vendas de minério de ferro, especialmente para a China, mas a indústria de transformação, ou seja, a base do consumo industrial aqui no Brasil, caiu 3,67%. E foi quase uma unanimidade entre os gêneros industriais. Por que isso aconteceu? Aconteceu simplesmente porque as expectativas do mercado interno, especialmente, pioraram e pioraram muito, em função de uma comunicação profundamente equivocada do governo federal. Já em janeiro começaram a antecipar aumento de carga fiscal, regulamentação no mercado de trabalho e uma outra série de coisas que realmente fizeram a maior parte dos empresários industriais do Brasil pensar: opa, se eu vou recontratar as pessoas que eu demiti em dezembro, quando realmente encerrou a alta sazonal da empregabilidade do Brasil, eu talvez esteja me encrencando. O risco contratual está aumentando, porque vão procurar dar mais estabilidade a esses empregados, como se fosse uma coisa boa para o mercado, vamos dizer assim, e também tem suspeitas de aumento de gastos que gera inflação, indícios de carga tributária maior, que gera recessão também, e uma série de perspectivas negativas para o futuro. Qualquer pessoa em sã consciência, seja empresário, seja profissional liberal, trabalhador formal e informal, vai medir suas despesas de acordo com expectativas futuras. Se essas expectativas não são tão positivas, as pessoas vão tirar o pé do acelerador e tender a colocar essa lancha pesal lá no freio, e as coisas começam a parar. E é isso que está acontecendo com a indústria. Gente, isso mostra um claro exemplo que vai ser confirmado, lamentavelmente, nos indicadores de março, abril, maio, assim por diante, enquanto não mudar essa política econômica, que intervenção assoberbada no mercado, especialmente assoberbada, só gera caca, só gera desinvestimento, só gera redução de atividade. Isso repercute aonde? Na menor empregabilidade do país, aumentando evidentemente a taxa de desemprego ou desocupação, como chama o IBGE, e um processo cíclico negativo. A situação econômica a partir daí tende a piorar, lamentavelmente piorar. A indústria produz menos, significa que as lojas vão ter menos produtos para oferecer. E expectativa, gente, mesmo que ela trabalhe com um elevado grau de erro, pode ver que pesquisas de opinião aqui no Brasil nunca dão certo, especialmente as políticas, mas expectativas, elas sim, elas criam tendências. E no caso é uma tendência negativa, lamentavelmente. E de novo eu falo, ainda há tempo de mudar, a gestão do atual governo está recém começando e não precisa concluir esses planos amalucados que estão fazendo, que vai prejudicar não só a população,
não só as empresas, mas também a arrecadação pública pelo que eles tanto prezam. Eles podem cobrar mais impostos, mas se eles diminuem a base tributária, a base econômica da produção, provavelmente, mesmo com alíquotas, com percentuais maiores de impostos, eles vão ganhar menos dinheiro. E isso eles não querem, e a sociedade também não quer abrir mão do seu dinheirinho, da prosperidade que vem tendo mal ou bem nos últimos anos. E assim, gente, encerro o Fora de Curva de hoje pedindo para você, por favor, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo e quem não é inscrito e gostou do assunto, seja muito bem-vindo para se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente.